Fala galera, beleza? Vamos fazer um comparativo para vocês aqui hoje, né? Para quem está pensando em comprar um smartphone novo e não sabe aí qual comprar, às vezes você tem dinheiro para comprar um F3, mas fica pensando assim, será que vale a pena eu investir esse dinheiro sendo que tem o X3 Pro, que é mais barato, né? Então a intenção do vídeo é justamente tirar essa dúvida de vocês, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Ajuda demais. Compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Vai que alguém tenha uma dúvida aí, manda nos grupos que você conhece, vai ajudar muito a gente, tá? Primeiramente, vamos começar a falar do design e do acabamento, que eu gosto de começar falando sobre isso. Eu acho que design é uma coisa muito particular, né? Pode ser que alguém goste mais do design do X3 Pro ou mais do design do Poco F3, né? Mas aqui, no meu ponto de vista, eu acho o design, né, em questão de beleza, o F3 mais bonito, tá? Ele é um aparelho mais refinado, né? Ele passa uma sensação de um aparelho mais premium, mesmo aqui no design. Não significa que o Poco seja feio, tá? O Poco também é um aparelho bonito, eu só não gosto muito dessa questão aqui da câmera dele, né? Esse módulo de câmera dele é um pouquinho estranho para mim. Mas todos os dois são bonitos aparelhos, mas o F3 com certeza é o mais bonito e ele também, no geral, tem um acabamento mais primoroso, né? Um toque mais gostoso aqui na mão, quando você passa você sente um toque melhor. Ele é mais fino, é mais leve, beleza? Se tiver como eu resumir uma palavra, o design é o acabamento do F3, eu poderia dizer que ele é mais refinado, né? Enquanto o X3 Pro é um aparelho um pouco mais bruto, né? Mais pesado, mais grosso, né? E acaba que às vezes nem sempre é tão confortável de usar. Na parte de cima dos dois aqui nós temos vários buraquinhos, né? Os dois têm uma saídazinha para som aqui, no F3 é um pouco maior, né? Porque tem mais furinhos aqui para poder ajudar no som estéreo, né? Já que os dois têm som estéreo, então o som deles sai em cima e embaixo. Os dois têm infravermelho aqui na parte de cima, tá? O do Poco X3 Pro tá bem aqui e do F3 tá bem aqui. Não dá para você ver porque fica nos buraquinhos aqui. Bem simétricos, né? Ele fica bem escondidinho aí, mas os dois têm infravermelho, beleza? E os dois também têm som estéreo. Na lateral direita de ambos temos os botões Power e de volume, né? Tá tudo aqui na lateral direita. A parte de baixo aqui temos o P2 no X3 Pro, coisa que não tem no F3, beleza? Temos também microfone tipo C, né? Alto-falante. E no F3 aqui na parte de baixo, ao invés do P2, fica a gaveta de chip, tá? Já a gaveta de chip do X3 Pro fica aqui na parte esquerda do aparelho, tá? Enquanto no F3 aqui nós não temos nada na lateral esquerda. Aqui estão a gaveta de chip dos dois aparelhos, ó. Como vocês podem ver, essa daqui mais clarinha é a do F3. Ela claramente a gente pode ver que ela só pode pôr 2 chips, tá? Não pode pôr cartão de memória. É bem similar, na verdade, ao mesmo estilo, né, que os aparelhos tops de linha geralmente utilizam de bandeja de chip. Aqui a gente tem uma bandeja de chip mais bem da massa, né, no X3 Pro. Essa bandeja híbrida aqui, onde você pode pôr 2 chips ou você põe um chip e um cartão de memória. Eu, como já falei em outros vídeos aqui anteriormente, eu recomendo você comprar a versão de 8GB e 256GB em qualquer um dos dois deles, tá? No X3 Pro a diferença é apenas de R$100 da versão com 6GB e 128GB, e no F3 a gente tem uma diferença em torno de R$200 aí mais ou menos, para você pegar a versão com mais memória RAM e com o dobro de armazenamento UFS, né, galera? Então vale muito a pena, né? Nesse caso aqui eu acho que a gaveta de chip não vai fazer muita diferença, né? Não vale a pena você colocar cartão de memória em nenhum dos dois smartphones, porque eles têm armazenamentos internos muito rápidos e acaba prejudicando, né, o desempenho do smartphone, beleza? Compra a versão de 8/256 que vale a pena, a diferença não é tão grande, né, no valor da compra. Bom, e tem uma diferença também aqui, enquanto o F3 ele tem 5G, beleza? Ele já está preparado aí para quando tiver 5G aqui no Brasil, então se você compra pensando em passar mais tempo com o aparelho, ele pode ser uma opção mais interessante. O X3 Pro, né, não tem 5G, ele tem apenas 4G, tá? Quando se fala em bandas, né, de funcionamento de 4G, os dois têm as mesmas bandas, as bandas que são principais utilizadas no Brasil, e os dois têm sinal muito similar, não tem nenhum problema em relação a sinal com nenhum dos dois aparelhos, tá? Vale lembrar também que todos os dois têm proteção IP53, né, como vocês puderam ver até lá na gaveta de chip deles, né? Eles têm a borrachinha para ajudar a proteger de entrar água, beleza? Muito importante essa questão, e os dois são resistentes a respingos, tá? No caso aí, para quem tiver alguma dúvida. Apesar da diferença de valor dos dois, nós não temos uma diferença muito grande no que diz respeito às especificações da câmera, tá? Aqui no Poco F3 nós temos o mesmo sensor principal do X3 Pro e a mesma câmera ultra-wide, né? O sensor principal é um IMX
582 da Sony em ambos os aparelhos, e a ultra-wide é de 8 megapixels. A diferença fica pela macro, né, que aqui no F3 nós temos uma macro da Samsung de 5 megapixels, que tem foco inclusive, e é uma ótima macro por sinal, tá? Enquanto aqui no X3 Pro nós temos uma macro de 2 megapixels e mais uma modo retrato, que é só para encher linguiça. Na verdade, a macro também é para encher linguiça, porque, bicho, macro de 2 megapixels realmente é uma resolução muito baixa para você ter fotos de boa qualidade, tá? Então, além de ser de 2 megapixels, ela não tem foco, beleza? Na câmera frontal aqui nós temos 20 megapixels, tá? Enquanto no X3 Pro, abertura f2.2, no F3, abertura f2.45. Eu não sei porquê, mas me parece que eles usam exatamente o mesmo sensor, porém com lentes diferentes na câmera frontal aí. O F3 ele tende a ter resultados superiores utilizando os aplicativos de câmera comum, né? O que me leva a entender que geralmente a Xiaomi é uma marca que tem baixa consistência no sistema, né? Como é possível você utilizar dois processadores top de linha, né? Um 860 e 870 aqui, que tem capacidades iguais para fotos, né, e você ter resultados tão diferentes utilizando sensores iguais, né? Não tem condições, é falta de otimização mesmo da parte de câmera do X3 Pro. Ele deveria tirar fotos muito similares do F3, a não ser na macro, beleza? Obviamente que se a gente colocar Gcam nos dois aparelhos, né, eles têm aí resultados muito similares, o F3 ficando um pouquinho na frente em alguns casos, né? O X3 Pro ficando geralmente na frente quando se fala da câmera frontal, beleza? Usando a Gcam, geralmente a frontal do X3 Pro fica melhor, tá? Então, no geral, eu posso dizer que a câmera do F3 ganha, sem qualquer tipo de dúvida, mas não é nem por mérito do sensor, é mais por otimização de software mesmo, tá? Em relação à gravação de vídeo, né, os dois gravam em 4K na traseira e Full HD na frontal, enquanto aqui no F3 a gente pode gravar em Full HD 60 na frontal, no X3 Pro a gente só grava Full HD 30 fps. Outra coisa que para mim não tem o menor sentido, né? Ele só poder gravar em Full HD 30 fps é uma limitação que a Xiaomi faz justamente para colocar ele um degrau abaixo do F3. Isso com certeza é coisa de propósito, tá, galera? Não é falta de capacidade, novamente é questão de software também. Então vou deixar exemplos aí para vocês da gravação de vídeo, de fotos dos dois aparelhos aí, e vocês deixam nos comentários o que vocês acharam, tá? Dos resultados, se alguém diverge um pouco da minha opinião, mas no meu ponto de vista F3 leva aqui nas câmeras. Galera, eu tinha me esquecido de falar para vocês isso aqui, mas eu voltei aqui o vídeo hoje, no outro dia, gravando esse detalhe. É muito importante é que os dois eles bugam, tá? Um pouco o foco, às vezes gravando em Full HD 60 fps aí no sensor principal. Então, às vezes você vai estar gravando aqui e você foca no objeto mais próximo e o foco não quer voltar, ou você está num foco longe e quer focar no objeto próximo e o foco não acontece, entendeu? Quando você está em movimento. Então, os dois estão meio problemáticos aí para gravação a 60 fps na questão do foco, beleza? Então é para deixar isso bem claro para vocês aí, se vocês estiverem querendo comprar algum dos dois, para vocês ficarem espertos nessa questão aí, que vai ser sempre melhor para vocês gravar em 30 fps, beleza? Bom, galera, como não dá muito para ficar comparando, né, a câmera macro do F3 com o X3 Pro, eu decidi colocar mais essa foto aí, né, da macro do F3, apenas para vocês verem o prego, né, e a foto que dá para tirar utilizando a macro do mesmo prego, né, a diferença do sensor principal para o macro, para vocês verem que absurdo o macro do F3.
Ó, tudo no automático, Full HD 60. Ó, F3 focou, X3 Pro focou agora também, ó. Estranho demais, não entendi aquele bug, bora ver qual volta mais rápido. O F3 voltou mais rápido, o X3 Pro até agora nada. Nossa, muito instável isso aqui, velho. Olha isso aqui, vai voltar não, troço? Voltou depois de uma balançada. É isso aí, Full HD 60 fps nos dois aparelhos aí. Agora 4K 30 nos dois. Ver qual vai ficar com melhor estabilização. Vamos fazer aquele testezinho de macro novamente, agora a 30 fps, para ver se algum dos dois vai bugar de novo, né? Igual bugou a 60. Todos os dois bugaram a 60. Vamos fazer um macro aqui para ver. Tá. Os dois focados aí, bora mudar agora. É, muito rápido, tá? Tanto para focar aqui quanto para mudar para trás, ó. Claramente o problema, tá, galera, tá na gravação a 60 fps, essa questão do foco. E isso não é exclusividade deles dois não, o Redmi Note 10 também tava com esse mesmo problema. E o Note 10 também usa o mesmo sensor, olha que curioso, também usa o IMX582. Esse sensor, pelo visto, não se dá muito bem com 60 fps quando fala em relação ao foco. Tanto é que ele nem grava em 4K 60 fps. Só quem grava 4K 60 é o IMX586, tá? O 582 não grava. Por isso que os dois aqui ficam em 4K 30, beleza? Fala galera, gravando aqui na câmera frontal do Poco X3 Pro e Poco F3. Poco F3 está em Full HD 60, que é o máximo de taxa de frames por segundo que ele consegue, né, em Full HD aqui na frontal. Os dois gravam em Full HD, mas o F3 faz 60 fps. Que é uma sacanagem da Xiaomi, visto que eles usam exatamente o mesmo sensor e processadores 100% compatíveis aí, capazes de fazer 60 fps, tá? Mas aí você pode ver que tem um crop gigante, né, no Poco F3 por causa da estabilização, que está mais bem estabilizado, obviamente, em Full HD 30. Sempre fica mais bem estabilizado que 60, tá? E agora vamos ver o desbloqueio aqui por digital, que para mim, sem dúvida nenhuma, são muito equiparados, né? O F3 ele tem o desbloqueio por digital aqui na lateral, assim como no X3 Pro, mesmo tendo tela AMOLED, né? Eles decidiram economizar aí e não colocar o sensor digital na tela, mas a capacidade dos dois é exatamente a mesma, tá? Tanto no desbloqueio por digital quanto no desbloqueio facial, né? Os dois são 100% compatíveis, tá? Falando sobre o som dos dois aparelhos, eu percebi que a Xiaomi vem melhorando bastante, né, em questão de microfone. Os dois aparelhos têm bons microfones no geral, né? Eu acho que o do F3 é um pouquinho melhor. E falando sobre o som estéreo dos dois aparelhos, né, a qualidade de som aqui mesmo nos alto-falantes, o F3 ele me parece ser um pouquinho mais alto, beleza? E só que ele distorce um pouquinho mais nos agudos, tá? Em situações onde tem agudos muito expressivos, você percebe que o F3 ele vai distorcer um pouquinho ali nesse agudo, enquanto aqui no X3 Pro não acontece isso e ele tem um som um pouquinho mais encorpado, tá? Você consegue perceber que ele reproduz um pouquinho mais de grave, né, e um pouquinho mais de médio. Isso pode acontecer também porque ele tem um corpo maior, né? Ele tendo um corpo maior, o alto-falantezinho dele lá dentro pode até ser um pouco maior, ter mais espaço, né, para poder criar um som melhor, né? A gente sabe que alto-falante precisa de volume, né? Volume que eu quero dizer em questão de tamanho da caixinha de som dele, para que saia um som mais encorpado. Então você percebe até o X3 Pro vibrando um pouco mais quando está tocando alguma coisa alta do que o F3. Então aqui no som do microfone, eu acho que o F3 é um pouquinho melhor, e som dos alto-falantes aqui mesmo, né? O X3 Pro ganha por um pouquinho, tá? Bom, falando na tela dos dois, aqui é uma vantagem absurda, tá, pro F3, cara. O F3 tem uma tela muito, mas muito melhor do que a do X3 Pro. É simplesmente incomparável, né? Uma tela nível top de linha aqui, tanto em cores quanto em brilho, contraste, né? É uma tela maravilhosa, AMOLED de 120 Hz, com 360 Hz de taxa de amostragem, né, de toque, de suavidade do toque. E enquanto aqui no X3 Pro nós temos uma tela IPS, tá? 120 Hz também, obviamente questão de fluidez da imagem, não há diferença nas duas aqui. Porém a IPS do X3 Pro não é uma boa tela IPS, cara. Ela tem um brilho muito baixo mesmo, né? O brilho é bem fraco, as cores não são precisas, ele tem tons muito avermelhados na imagem.
falta brilho e falta contraste. Então, um dos pontos mais fracos para mim aqui, sem dúvida, no X3 Pro é a tela dele. Ela tem um ângulo de visão bem comprometido, né? Se você começa a olhar para o aparelho de um ângulo que não seja 100% virado para frente do aparelho, você já consegue perceber que o brilho cai demais, né? Você já não consegue ver a imagem com tanta qualidade, tá? Então aqui na tela, meu Deus, é incomparável, tá? O F3 é muito, mas muito melhor mesmo do que o X3 Pro, tá? E aqui, como vocês podem ver também, ó, a tela do F3 ela é adaptável. Você vê que ela tá ali a 60 Hz, aí você começa a mexer, ela vai para 120. A tela do X3 Pro ela está sempre a 120, então o que acaba prejudicando um pouco a economia de energia, né? Também. Então, por mais que o X3 Pro ele tenha mais bateria, né? Ele tem 5.160 mAh de bateria contra 4.520 aqui, a duração de bateria do F3 é até um pouco melhor, né? Em torno de quase 1 hora de tela melhor do que a do X3 Pro. E com certeza isso aqui também é um dos fatores, né? Ele se adaptar, né? Enquanto você está lendo alguma coisa, você não precisa estar com a taxa de atualização tão alta, ele vai e adapta, enquanto no X3 Pro ele está sempre ativo aqui 120 Hz. Se você quiser saber como fica, né, a taxa de atualização na sua tela, eu vou deixar um vídeo aí no card. Eu acho que eu deixo na descrição aí também o vídeo, para você ver como você faz para poder ativar essa taxa de atualização na tela do seu smartphone aí também, para você saber aonde é que está sendo usado nessa taxa de atualização. Vocês podem ver que se a gente abrir aqui o YouTube, por exemplo, ó, os dois caem para 60 Hz de atualização, porque o aplicativo só suporta 60 Hz, né? Bom, falando da duração de bateria, a duração de bateria do F3 fica em torno de 8 horas e meia a 9 horas de tela, enquanto no X3 Pro em torno de 7 horas e meia a 8 horas de tela é o tempo que eu consegui aqui com esses dois aparelhos. Isso é uma coisa um pouco pessoal, né? Depende muito de como cada pessoa usa. Então esse foi o meu tempo aqui, essa é a média que eu consigo, e isso dá para um dia tranquilaço de uso até o final do dia, sem problema nenhum com qualquer um dos dois aparelhos na minha média de utilização, tá? Mas lembrando, isso é a minha experiência, pode ser que com você seja diferente, se você jogar mais do que eu, então isso aqui é meu uso moderado de bastante multitarefa durante o dia, né, e um pouco menos de jogo, né, eu quase não jogo durante o dia, então comigo aqui o consumo fica mais para um dia a dia de trabalho, né, mais consumo de mídia, vídeos, utilizar multitarefa, planilhas, essas coisas, vários aplicativos abertos, então mais ou menos nesse regime aí eles consomem isso, tá? Em tempo de carregamento, o F3 demora em torno de 55 minutos a 1 hora para carregar e o X3 Pro demora em torno de 1 hora e 20 para carregar. Então, o F3, mesmo tendo a bateria menor, né, ele vai carregar mais rápido e a bateria vai durar um pouco mais do que o X3 Pro. Lembrando que os dois têm carregadores de 33 watts, beleza? No desempenho do sistema geral, tá, eu não posso de forma alguma dar vitória para um ou para outro aqui. Na teoria, o 870 obviamente é o melhor processador, né? Ele tem basicamente a mesma arquitetura do 860, porém com um clock um pouco elevado, né, em alguns núcleos, o que dá para ele uma diferencinha ali de desempenho que na prática, né, a gente não consegue perceber essa diferença, nem mesmo para jogar, né, a gente consegue jogar exatamente nos mesmos gráficos nos dois aparelhos. Então se você é uma pessoa que está pensando em comprar um aparelho mesmo só para jogar, né, o X3 Pro ele é um custo-benefício mais interessante. Apesar de que quando a gente está jogando e utilizando no dia a dia, o X3 Pro ele tende a esquentar um pouco mais do que o F3, tá? Então o F3 é um aparelho que esquenta menos e que o desempenho é basicamente igual ali, né? Não tem como dar uma vitória para um dos dois. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, realmente em desempenho não tem como eu dar nenhum ponto para nenhum dos dois, porque os dois são muito similares mesmo, tá? Tendo o F3 como vantagem que ele esquenta menos, beleza? Os dois jogam exatamente os mesmos jogos, com a mesma qualidade gráfica, com fluidez muito similar, né? Enquanto aqui no F3 a gente tem a Adreno 650, aqui no X3 Pro a gente tem a Adreno 640, beleza? Bom, galera, então minhas considerações finais aqui para vocês são o seguinte, ó. Antes disso, deixa eu lembrar, deixa o like aí que ajuda demais, né? Compartilhe o vídeo com a galera. O F3, se você tem uma grana um pouquinho melhor para poder gastar, vai ser muito difícil você encontrar um aparelho com a sensação de uso tão premium quanto a dele pelo mesmo preço, né? Você compra esse aparelho aí na versão de 8.256, às vezes por pouquinho mais de R$2.000, tá? 2.100, 2.200 no máximo, cara. Isso é muito barato para um aparelho com a tela que ele tem, com som estéreo, com Snapdragon 870, né, um aparelho com 8 GB, 256 GB e um conjunto de câmera que, assim, utilizando a câmera padrão é ok,
É bom durante o dia, muito bom durante o dia, ok às vezes durante a noite, mas você pode usar Gcam e o resultado realmente fica muito legal com Gcam. Tá? Não é o melhor do mundo, mas fica muito legal, vai suprir tranquilo. Aqui no X3 Pro a gente tem um aparelho que é para quem, cara, não tem grana. Você não tem grana e você gosta muito de jogar, gosta muito de ter o melhor desempenho possível, você não vai conseguir encontrar o nível de desempenho aqui no X3 Pro em nenhum outro smartphone pagando o mesmo valor, tá? Aqui a gente tem um aparelho com o Snapdragon 860, que é um monstro de processador. Aqui a gente tem um aparelho de 1.300 na versão de 128 GB, né? 1.300, 1.300 e pouco às vezes, entre 1.400 e 1.450 aí, né? Mais ou menos também, depende do dia, na versão de 256 GB. Então é um aparelho muito barato, inclusive se você for comprar, bote o 100zinho a mais e pega o de 8 GB que vale muito a pena, tá galera? Você vai ter um aparelho com desempenho ainda aí livre para vários anos, tá? E na hora de revender também, um aparelho com mais GB de RAM vai ser sempre mais fácil de você vender, e esses R$100 você consegue tirar a diferença tranquilaço na hora de revender, né? Então é isso, né? O X3 Pro é aquele aparelho com o máximo de custo-benefício, tá? Mas ele não briga com o F3 por causa do geral, tá? O geral do F3 é melhor, ele passa uma sensação muito mais premium, ele te dá a sensação que você tá com um top de linha de fato na mão, beleza? O F3, se você puder pagar essa diferença de uns R$600 aí no F3, pode comprar que você não vai se arrepender, mas se você não tiver a grana, compra o X3 Pro que você vai estar muito bem servido em desempenho, tá? Se essa for a questão para você. Se não for a questão de desempenho, beleza? Não for o seu ponto principal e você quer gastar no máximo aí uns R$1.300 também, R$1.400, tem também o Realme 8 Pro, beleza? Que ele tá bem aqui, ó. Eu posso até fazer um comparativo com o X3 Pro depois. Se o foco não for só desempenho, né? Você também gosta de boas fotos, né? E também quer uma tela AMOLED, aí na mesma faixa do X3 Pro a gente tem o Realme 8 Pro, que também é um aparelho muito legal. Depois eu posso fazer o comparativo para vocês verem aqui. Tá certo? Então era isso, tá? Meu comparativo do F3 com o X3 Pro. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, tá? Não esquece, ajuda demais. Valeu, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.